preciso que você entenda nessa noite, que todo homem ou mulher que Deus quer uma aliança, ele primeiro passa pelas águas. Foi assim com Abraão, o hebreu, que passou pelas águas, pelo rio Eufrates. Mas não foi só com ele. Trago à sua memória a vida de Jacó. Jacó teve a sua vida mudada onde? No vale de Jaboque, no val de Jaboque. Quando ele atravessou primeiro a sua família, atravessou todo mundo, e ele ficou para trás. E aí ele luta com o anjo, e depois o que acontece com Jacó? Ele atravessa o val de Jaboque. E aí o que acontece? Ele vai viver os planos que Deus tem para ele depois daquilo. No val de Jaboque, Jacó faz uma aliança com Deus. E ali ele tem o seu nome transformado. E mais uma vez, agora ele era Jacó, se transformou o quê? Em Israel. Isso é o quê? Transformação de vida, mudança de vida. Quando a gente olha para a história do povo de Israel, nós vamos perceber o seguinte: Israel ficou 430 anos presos, escravos no Egito. E você sabe que o Egito tipifica o quê? O mundo. Faraó tipifica Satanás, que prende as pessoas, que não permitem que as pessoas sejam livres, escraviza as pessoas. E o povo de Israel ficou 430 anos no Egito. Mas quando Deus veio com a sua mão forte para libertar o povo, o que ele fez? Libertou o povo. Mas logo após a saída do Egito, por onde que Deus direcionou eles? Para o caminho do Mar Vermelho. E aí o que acontece? Toda a nação de Israel vai passar onde? Vai passar pelas águas. E você sabe que a travessia do Mar Vermelho, ela tipifica o batismo. Porque vai dizer o seguinte: olha, querido, isso é profético. Porque existia uma figura no Egito que era Faraó, e Faraó fez o quê? Trouxe sofrimento para a vida do povo de Israel, trouxe sofrimento para aquele povo. Mas a palavra de Deus disse o seguinte: olha, que os inimigos que hoje vêm, nunca mais os verão. Mas por quê? Porque depois que eles passaram do Mar Vermelho, eles nunca mais foram ofendidos, foram afetados pelo Egito. Faraó ficou para trás. Sabe o que quer dizer? E quando você passa pelas águas, Satanás também perde legalidade para agir na sua vida. Perde legalidade para agir na sua vida, para que você possa fazer o quê? Para que você possa viver os planos de Deus. Qual que é o plano de Deus? Tirar você do Egito e levar você para Canaã. E o que é Canaã? É o centro da vontade de Deus. Mas percebe o seguinte: existe um princípio, existe um processo, e o passar pelas águas faz parte do seu processo, da sua caminhada com Deus. Mas não só isso. Passar pelas águas é tão importante, porque o que aconteceu? Os estudiosos deles dizem que de tempo em tempo o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. E nesses 40 anos o que acontecia? Morreu gente e nasceu gente. Nasceu gente no deserto que não havia passado por onde? Pelo Mar Vermelho, que não haviam passado pelas águas. E é evidente que no deserto não tem rio. Mas o que diz? Esses estudiosos dizem que de tempo em tempo os hebreus, eles subiam de fato nos cumes dos montes, e eles eram, querido, prepare o seu coração, eles eram batizados nas nuvens. Eu vou dizer: o pastor endoidou agora, né? Que isso, pastor? Isso é heresia. Não, é o que a palavra de Deus diz. O problema, na verdade, nosso é que muitas das vezes nós fazemos o quê? Nós não estudamos a palavra, nós não conhecemos a palavra. Pastor, mas isso aí eu nunca vi, ser batizado nas nuvens. É. Por quê? Porque toda pessoa que Deus quer fazer aliança, Ele passa ela primeiro pelas águas. Pastor, mas o senhor vai me desculpar, mas isso eu não consigo aceitar. Não aceito o que eu falo.
aceita o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios capítulo 10, por favor. 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2. Domingo eu disse uma coisa que a Bíblia Sagrada ela é uma bênção. Porque Deus, o Espírito Santo, ele escondeu os seus mistérios nela e, na verdade, quando você tem o Espírito Santo, ele começa a te mostrar, a te revelar. E olha o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, olha o que diz o texto. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e onde mais? E no mar. Eles foram batizados aonde? Na nuvem e no mar. Como assim? Os que saíram do Egito, vivos, passaram pelo mar. Mas e os que nasceram no deserto? Eles subiam aos montes e lá eles eram batizados de fato aonde? Nas nuvens. Gente, eu olho para isso e falo assim, é maravilhoso, mas presta atenção, não para por aí. Porque o processo segue. E quando nós passamos pelas águas, nós estamos reafirmando uma aliança com o Senhor. E por causa dessa aliança, o que acontece? Nós participamos da ceia. E o texto vai dizer o seguinte, o que Deus fez? Ele não apenas batizou eles nas águas, mas Ele serviu a ceia para eles. É o texto, continua aí, verso 3 e 4. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Era Cristo. E foi Jesus que disse que o seu corpo era a verdadeira comida, o seu sangue era a verdadeira bebida, falando do que de fato da necessidade, da importância de nós sermos fortalecidos por meio da ceia. Quando a gente olha para isso, querido, a gente começa a perceber o seguinte: não há motivos para que a gente atrase o processo de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos de fato nos mobilizar a entender o seguinte: sair da zona de conforto e nos posicionar naquilo que Deus nos chamou. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Querido, você precisa assumir a posição que Deus te chamou. Deus tem uma aliança com você. Se você já passou pelas águas, tudo isso que eu te disse em relação ao que aconteceu com Abraão já é verdade sobre você. A bênção de Deus já está liberada sobre a sua vida e você precisa fazer o quê? Você precisa colocar isso em prática. Se você ainda não passou pelas águas, você precisa tomar essa decisão. Porque, querido, isso não é bom, não é para mim. Presta atenção. Isso é bom, é para você. Vai fazer a diferença, é na sua vida. É a sua vida que muda. Quando nós nos batizamos, não é a vida das pessoas que mudam, é a nossa vida. É a nossa vida que é transformada. O símbolo da aliança é pessoal. Querido, o nosso testemunho de fé, ele é individual. Cada um de nós vamos nos apresentar diante do Senhor. E nós precisamos compreender o seguinte: para que Deus estabeleceu princípios. Ele não faz barganha. Pastor, mas pode uma pessoa que não se batizou, ela ser salva? É evidente que pode. Mas a Bíblia não está dizendo que quem crê e for batizado será salvo? É verdade. Quem crê e for batizado. Mas nós sabemos que muitos possivelmente não terão tempo para isso. Que muitos partiram para o Senhor antes que eles tivessem a oportunidade disso. Agora, quando nós temos a oportunidade e nós negligenciamos essa decisão, eu não digo que você vai perder sua salvação por causa disso, mas sem dúvida alguma, você não será recompensado e você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você, da totalidade daquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque só é possível firmar uma aliança com Deus
quando nós entendemos o valor disso. Deus é um Deus de aliança, amém? E Deus, na verdade, Ele nos tirou, Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, amém?